Boa noite. Bem-vindos à Hora do Medo. Se você, assim como eu, acredita no sobrenatural, se inscreva e compartilhe e deixe seu like. Faça um comentário. Sua opinião é muito importante para nós. Recentemente, em uma cidade próxima a Guadalajara, que preserva tradições antigas, vivi uma experiência. Por causa do meu trabalho como assistente de pesquisa, precisei deixar a cidade e mergulhar em um mundo de lendas. Meu primeiro encontro com os moradores foi na casa de Armin, onde nos alimentávamos durante o dia, apenas nos fins de semana. Ficávamos em uma casa emprestada pela cunhada de Armin. A cidade fica na margem do lago Chapala, cercado por cidades de Jalisco e Michoacán. Pensei que iria trabalhar na Chapala, mas o motorista fez um desvio antes de chegarmos lá, levando-nos a tal cidade. O lugar tem poucos habitantes e suas casas estão próximas ao lago. Nossa casa ficava numa colina, oferecendo uma vista magnífica das luzes das cidades vizinhas. Após um dia de visitas para pesquisas, à noite eu saía para a varanda, geralmente após as 11, pois o dia era longo e tínhamos que avançar na pesquisa em 2 dias. Naquela noite, ao apreciar o lago, ouvi sinos distantes de um templo. Estranho aquela hora, como um sino fúnebre chamando para uma missa de defunto. Após 15 minutos, os sinos soaram novamente. 3 chamadas para a missa. Pensei ser parte das crenças locais. Havia apenas um templo na cidade, mas cada povoado próximo tinha sua igreja. Estava certo de que os sinos não eram da cidade onde estávamos. Fiquei mais um pouco, mas nada ouvi e fui descansar. No dia seguinte, ao tomar café na casa de Armin, perguntei sobre as chamadas para a missa. Todos me olharam surpresos. E a esposa de Armin perguntou onde eu tinha ouvido isso. Respondi que não sabia ao certo, mas tinha certeza de que não eram do templo local. Os moradores falaram sobre uma lenda de uma cidade submersa no lago, desaparecida quando o nível da água subiu e foi afundada por práticas de feitiçaria e ritos malignos. Os sinos à meia-noite significariam que alguém morreria e sua alma não iria para o céu, mas para outro lugar. Fiquei surpreso com essa história, mas o som fúnebre à meia-noite era real. Esqueci o comentário ao começar o trabalho, mas ao descer para a cidade, vimos pessoas reunidas do lado de fora do templo. Um velho nos disse que Dom Serafim havia morrido durante a noite. Encontrado em estado cadavérico ao amanhecer, a comunidade estava abalada, buscando o pároco para os últimos ritos. Lembrei-me então das palavras da esposa de Armin sobre os sinos, apesar de tentar não me deixar levar pelas lendas. Era uma coincidência estranha. Tentamos continuar, mas a entrevista foi difícil. Todos falavam do ocorrido e temiam ouvir o sino novamente. Perguntei sobre campanários, vizinhos, e me disseram que se ouvem principalmente com a aldeia silenciosa, mas não àquela hora. Decidimos não prosseguir com as entrevistas. Ouvimos apenas os comentários locais.
Alguns acreditavam que Dom Serafim foi levado pela morte por ser curandeiro, usando ervas, orações e até amarrações por dinheiro. Não continuei perguntando para não assustar ninguém, nem mencionei o que ouvi os sinos. Nem todos ouviram o som, talvez porque estavam dormindo. Voltamos para Guadalajara perturbados, mas no fim de semana seguinte, a cidade estava mais calma e voltamos ao trabalho normal. Naquela noite, fui para a varanda novamente, mais atenta a qualquer evento estranho, trazendo binóculos para avistar movimentos distantes. No entanto, a escuridão era total, sem lua cheia para iluminar. Tentei distinguir a cruz do templo submersa, mas não consegui. Após algum tempo, decidi dormir. Ouvi um murmúrio do lado de fora. Fiquei ouvindo e ouvi palavras incompreensíveis, mais altas. Primeiro pensei ser um orador desorientado, mas a sensação era estranha. Usando os binóculos, não vi nada, apenas ouvi o som de alguém entrando na água. Corri para alertar meus colegas, dizendo que alguém estava no lago, sob risco se estivesse bêbado. Eles sugeriram ficar dentro, desconhecendo os costumes locais e a dificuldade do caminho até o lago. Na manhã seguinte tudo estava calmo, o lago de um azul vívido. No almoço comentaram sobre ruídos estranhos perto do lago na noite anterior. Talvez a morte rondando uma alma. Contei a Armin sobre o ocorrido. Ele aconselhou cautela e sugeriu retornar cedo para casa, evitando sair à noite. Armin falou sobre uma entidade no lago, cujo aviso são os sinos fúnebres. À meia-noite, ele explicou que, quando alguém pede um favor a essa entidade, ela o concede, mas em troca exige uma alma humana, preferencialmente de uma criança ou jovem. A pessoa levada desaparece no lago com a entidade e nunca mais é vista. Armin concluiu dizendo que evitar o lago à noite era prudente para prevenir acidentes. Achei a história incrível, mas não entendi a crença da lenda. Trabalhamos e esqueci o assunto. Até que na volta para casa, tivemos que atravessar a cidade até o outro extremo. Já tarde, sem iluminação pública, a colina estava na escuridão total, com apenas um pouco de luz das casas. À medida que subíamos, essa luz desaparecia. Então usei a lanterna do celular para não cair. Ouvi um barulho na vegetação, perguntando se poderia ser um animal selvagem. Meus colegas confirmaram. Continuei apreensivo, ouvindo rangidos de galhos, como se algo nos seguisse. Então, acelerei o passo. Chegando em casa, entramos rapidamente, trancando tudo. Vi arbustos se movendo lá fora, mas evitei olhar, mais por nervosismo. Durante a noite, ruídos estranhos e o som do vento no lago me mantiveram acordada. Antes de dormir profundamente, ouvi os sinos do templo à meia-noite. Um som longo e profundo, seguido de silêncio. Lembrando das histórias, fiquei alerta, vendo uma sombra rápida pela janela. Fiquei na cama, com medo de que aquela sombra parasse do lado de fora, mas não aconteceu. Dormi pouco, inquieta. Na manhã seguinte, soubemos que Juan, filho de Dom Manuel, não havia voltado para casa. Ele estava com amigos perto do lago, bebendo, e começou a gritar, desafiando quem morasse no lago. Um amigo o deixou em casa, mas Juan nunca chegou.
Seus pais o procuraram sem sucesso, até que pediram ajuda dos pescadores para ver se ele havia retornado ao lago. Os pescadores abandonaram suas atividades para procurar Juan, mas após horas só encontraram um sapato dele, concluindo que ele havia se afogado sem encontrar o corpo. O dia foi dedicado a buscas, mas com o pôr do sol encerraram, dando-o por morto. Sem corpo, a mãe de Juan não acreditava na situação, recusando-se a realizar missas ou rituais fúnebres, insistindo que seu filho não estava morto. Quis contar o que vi e ouvi, mas decidi que não ajudaria e poderia trazer mais dor à mãe. Continuamos nossos trabalhos na cidade, voltando toda semana, tentando chegar antes do anoitecer, ainda abalados pelo caso de Juan. Com o tempo, a comunidade e nós nos acalmamos, sem certeza da morte de Juan. Mantive esperança, mas ele nunca apareceu durante minhas visitas. Nosso trabalho nos permitiu conhecer melhor algumas pessoas, especialmente durante as refeições, quando aprendíamos sobre costumes e tradições locais. Em uma conversa com Armin e sua esposa, discutimos a cidade afundada. Armin explicou que o lago Chapala era mais distante da terra, mas uma temporada de chuva afundou a cidade, que estava mais para dentro do lago. Na seca, a água baixa o suficiente para ver a cruz do templo. Mas isso é raro. Não se sabe o que aconteceu com os habitantes. Uma história passada de geração em geração, acreditando-se que a cidade inteira foi enterrada sob as águas. Armin também mencionou a crença de que os moradores da cidade submersa fizeram um pacto com uma entidade aquática. Pescadores relatam ver um redemoinho de água se mover em direção a eles. Ao amanhecer, às vezes desaparecendo, outras vezes passando sem incidente. Disse que pode pedir um favor a essa entidade, que ela concede desejos em troca de uma alma. Para contratá-la, é preciso estar nas profundezas do lago, à meia-noite. Contou-se de um pescador que, desesperado com a falta de peixes, chamou por Chan. À meia-noite, Chan apareceu, prometendo abundância de peixes em troca da primeira pessoa a aparecer na margem. O pescador, pensando em seu cachorro, aceitou. Ele pescou muito, mas ao voltar encontrou seu filho mais velho na margem. Assustado, o pescador o mandou embora com um parente. Anos depois permitiu o retorno do filho, mas proibiu de nadar no lago. No entanto, uma noite após beber, o jovem decidiu nadar e desapareceu ao som dos sinos do templo. Após ouvir essa história, especulei se Juan teve o mesmo destino, mas percebi que estava sendo influenciado pelas lendas locais. Terminamos nosso trabalho na cidade, deixando sem saber se foi um acidente ou se havia algo de verdade na lenda de Chan.